Ainda que as coisas se mostrem terríveis, né? Deus é comigo, Deus é com você, está tudo certinho. Fala para o irmão perto de você, está tudo certinho. Só tenha fé, amém? Vou falar de novo, só tenha fé. Amém? Porque incredulidade aí é complicado. Então, se você tiver fé, muito bem. Irmãos, eu gostaria de falar essa noite sobre a justiça de Deus, né? Porque é muito importante nós, nesses últimos tempos, estarmos andando como justo que nós somos, né? Mas para que você ande como justo, você precisa saber que você é justo. Algumas pessoas ainda dizem que são pecadoras, mas não são não, viu? Se você tem Jesus no seu coração, Ele te fez justo, amém? Glória a Deus, até mesmo porque, fala para o irmão perto de você aí, para onde é que vai o pecador, irmão? Responde para ele, responde aí, dentro do seu entendimento mesmo, responde para ele aí, para onde é que vai o pecador? Né? Quer dizer, não vai para um lugar bom, né? Então não é o nosso caso. Nós somos de Cristo, fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo e fomos feitos, né? Justiça de Deus. É aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando nós falamos sobre esse tema, é preciso ficar bem atento para não cometer erro, ok? Nós precisamos entender que a justiça do homem não simboliza a justiça de Deus, ou não tem nada a ver com a justiça de Deus. Porque algumas pessoas pensam que justiça é aquilo que pode ser feito, né? Não. Justiça é a característica de alguém que é justo. Ele anda em justiça. Não é? Você não se torna justo por aquilo que você faz. Aquilo que você faz é porque você é justo. É bem diferente, né? O homem, a justiça do homem, ela se dá por obras da lei, como fala a palavra de Deus. Então, o homem, ele procura se justificar pelas obras que ele faz. E não, isso daí não vai justificar ninguém, ok? E nós precisamos ser justificados porque, como eu acabei de falar, o lugar do pecador não é um bom lugar, mas o lugar do justo é um lugar excelente. Diga assim, o lugar do justo é um lugar excelente. Amém? Então, a diferença, a gente tem que tomar cuidado com isso para não cometer o erro de estar andando na justiça dos homens achando que está andando na justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, como eu acabei de falar, é por obras. Diga, a justiça dos homens se dá por obras. E a justiça de Deus se dá por fé. Quem entende isso? É uma grande diferença entre uma coisa e outra. Amém? É por fé. A tua fé vai levar você a fazer obras? Vai, mas é a sua fé que justifica você. A sua fé, inclusive, em Cristo. Amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gálatas 3. Vamos começar por aqui. Gálatas 3. Nós vamos ler do 6 até o 14. Para entender um pouquinho sobre esse assunto, porque, irmãos, a cada dia, eu fico mais convencido que nós vamos ter que viver mesmo como justo aqui nessa terra, se é que quer viver. Não tem mais a ver com eu ir para o céu ou ir para o inferno, não tem mais nada a ver com isso aí, não. É viver mesmo, o dia cotidiano aqui na terra. Cada dia mais eu me convenço que vai chegar um ponto em que a igreja vai ter que viver como justo aqui, né, nessa terra. Cada dia a coisa está tão rápida que chega a dar uma coisa na cabeça. Assim, né? A não ser que você esteja vivendo em outro planeta e não está vendo nada que está acontecendo. Ou até no TikTok a informação chega, mesmo para você que é mais desinformado do mundo e só quer besteiragem na vida, lá também está dando informações sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, a coisa está ficando apertada, né? E eu acabo dando as notícias aqui, né? Cada vez que eu venho pregar, eu sou obrigado a dar notícias, né? 3 bases militares
dos Estados Unidos foram atacados pelos terroristas. Aí o que você acha que vai acontecer isso aí? Né? O americano não é de ficar quieto, não sei se você sabe disso, né? A história prova isso, né? Então, vamos estar nos ajustando aqui a palavra de Deus, cada dia mais, e cada dia mais você vai ter que ter a consciência de quem você é em Cristo. Ok? Diga assim, ó, eu em Cristo sou justo. É isso que vai fazer a diferença nesses dias que estão vindo por aí. É a sua consciência de quem você é em Cristo. E a consciência, lógico, de quem Cristo é em você. Amém? Então vamos ler aqui. Gálatas 3, 6. Vamos ler até o 14. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que a fé, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo como? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Tantos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, só para você entender um pouquinho. A lei foi dada para ser praticada por obras. Se tornou a justiça praticada por homens que faziam obras. Só que aqui está dizendo que ninguém consegue. Ninguém conseguiu ser justificado pelas obras da lei. Quem entende isso aqui? Ninguém conseguiu. Então, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter que correr. Fala para o irmão perto de você aí, ó. Você pode fazer o que você quiser. Mas no fim você vai ter que correr para Cristo. Quem entende isso aqui? Você pode até fazer coisas boas. Tem coisas boas escritas na lei para se fazer. Mas não são essas obras que vão justificar você. Não é isso que te torna justo. O que te torna justo é a sua fé em Cristo. Quem está entendendo? Ok. Muitos aqui já fizeram até o rema, né? Isso aí deve saber de cor e salteado, né? Se não sabe, a gente está relembrando você aqui, para você lembrar, né? Aleluia? Quem está aqui? Pega lá suas apostilinhas, dá uma lidinha de vez em quando para relembrar, que vai ser muito útil no final dos tempos. Saber todas aquelas coisas. Espera aí. 10, né? Não. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... O que ele está dizendo aqui? Pela lei ou pelas obras, ninguém vai conseguir ser justificado. Porque ele dá um toque aqui, porque o justo viverá da fé. Guarda isso aqui, irmão, que está falando aqui. O justo viverá da fé. Pergunta para o irmão perto de você: em Cristo você é justo ou é pecador? Então está falando de quem aqui, irmão? De nós. Fala para o irmão perto de você, está falando da gente aqui. Esse justo que vai viver da fé, ou pela fé, somos nós. Ok? E nunca na história humana uma geração vai ter que viver tanto nisso. Nunca aconteceu. Nem a igreja primitiva, meu irmão, vai se comparar à igreja dos últimos dias nesse pormenor aqui. Viver por fé. Está aqui ou não? Porque até o final você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Então, é necessário que nós estejamos bem firmados na palavra de Deus, sabendo que nós somos justos em Cristo e precisamos estar dando continuidade àquilo que a palavra de Deus tem falado a nosso respeito. Não basta ser só justo no nome. Fala assim, não basta ser só justo no nome. Tem que praticar a justiça. Ou tem que viver essa justiça. Ou tem que dar frutos dessa justiça. Amém? Para que as coisas fluam bem para nós. Muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus vai se dar com os gentios, irmãos. Não com a igreja. Muitas coisas vão se dar com a igreja e não com os gentios. Ok? E nós precisamos saber como se comportar com cada uma dessas coisas que vão acontecer nos últimos dias. Ora, verso 12. A lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. E isso é o padrão. Se você obedecer os preceitos das obras, você vai viver. Ou você vai ser salvo. Mas um pouquinho antes ele já disse, mas ninguém vai ser salvo por causa disso. Então, esquece esse assunto de obra. E começa a viver por fé, meu irmão. Ele só está dando aqui, ó. Funciona assim, só que ninguém conseguiu viver e ninguém vai conseguir viver pelas obras. Agora nós temos a nossa fé em Cristo para nos justificar, para nos tornar justos, ou para que nós sejamos salvos da ira do Senhor. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ok? Então, nós nos apropriamos daquilo que Deus falou para Abraão. Olha, em ti serão abençoados todos os povos. Essa bênção está disponível para todos os povos, para aqueles que viverem por fé em Cristo. Para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e vivem a vida de um justo. Porque uma coisa, irmãos, é dizer que aceitou a Cristo e colocou Jesus no seu coração. Outra coisa é viver como Cristo. Amém? Quem está aqui? Uma pessoa não pode só falar que é de Jesus. Ela tem que viver a vida de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver a vida de Jesus em você. As pessoas têm que olhar para você e ver um justo em você, porque você tem obras de justo. Está aqui ou não? E cada vez mais o cinto vai apertar nessa parte. Escutem o que eu estou te falando. Pode ser que alguns de vocês não estejam dando atenção para as palavras. Pode ser que alguns de vocês estejam ouvindo essas mensagens e achando um pouco fatalista demais. Mas eu te garanto que eu não estou sendo em momento nenhum fatalista, mas muito pelo contrário. Eu estou tendo um zelo com a sua vida. E se você levar isso em consideração, no final você vai conseguir compreender que era daquele jeito mesmo. Você vai ter a saída, você vai ter a chave. Enquanto outros não vão ter chave nenhuma, porque nem ouviram falar sobre isso. Está aqui ou não? Então, irmãos, é necessário observar essas escrituras. Aqui está dizendo que eu devo crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que eu devo andar por fé, assim como o Senhor Jesus Cristo. Nesse texto diz que aqui ninguém consegue ser justificado pela lei. Essa palavra justificado significa, ser justificado diante de Deus significa, meus irmãos, ser tornado justo.
ou absolvido de qualquer coisa que tenha contra você. Qualquer coisa que no passado o pecado trouxe sobre as nossas vidas foi anulado. Essa dívida foi paga lá na cruz. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, que é a lei, foi cravada na cruz de Cristo. E foi pago pelo Senhor Jesus. Então nós precisamos entender uma coisa. Jesus fez coisas por nós, para que nós estivéssemos também fazendo coisas por Ele. E o que Ele espera de cada um de nós? Nós precisamos compreender isso. Nós não podemos passar por aqui, meu irmão, e não entender nada do que está sendo falado. Se você não está entendendo nada do que está sendo falado e anda com a gente aqui há mais de um ano, você precisa reavaliar. Senta aqui na frente, ó. Desligue o seu celular e sente aqui na frente, você vai começar a entender um pouquinho das coisas. Ai, pastor, vai faltar lugar da frente, né? Pois é, quem chegar primeiro, senta na segunda. Aleluia. Se você sentar aqui no chão, aqui na frente, eu vou até compreender que você está precisando demais da palavra. Está aqui ou não? Sabe, meus irmãos, o ouvir tantas verdades não quer dizer que você está bonito na fita, não, meu irmão. Muito pelo contrário. Significa que você tem muito mais responsabilidade do que qualquer outro. Porque aquele que muito é dado, muito é requerido. Está aqui ou não? Eu vou falar uma coisa para você que é desse ministério chamado Ministério Verbo da Vida. Eu vou falar uma coisa para você. Você que fez o rema, ou que faz o rema. Você é indesculpável. Eu sou indesculpável diante do Senhor. Alguns ainda vão dar desculpa. Vão recorrer àquele texto que está lá em Atos. E ainda vão ser justificados por causa disso. Mas você e eu, nunca. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Está escrito lá no livro de Atos. Fale para quem está perto de você aí, ó. Você não tem essa desculpa, não. Está aqui ou não? A não ser que você esteja ouvindo pela primeira vez. Estou falando aqui com os crentes velhos aqui da casa. Está aqui ou não? Que já ouviram e não vão ter justificativa, meu irmão. Não vai dar para arrumar esse negócio. Não dá para chegar diante de Deus e falar, nossa, eu não sabia. Não tem essa não, irmão. Quem não sabia, realmente vai ser justificado por aquilo que Deus diz, que Ele não vai levar em consideração. Olha, eu não vou levar em consideração porque ninguém nunca pregou para você. Tá certo? Tranquilo. Você soube uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Porque aqui é assim, meu irmão, não sei se você sabe. Se você ouviu uma mensagem minha, pelo menos umas 5 ou 10 vezes você já ouviu essa mensagem. Aleluia. Eu já vi membros reclamando, não para mim, né, porque não tem coragem. Mas já reclamaram, membros, nem estão com a gente mais, né? É chorão, sabe esses cabras chorão que eu nem sei o que eles querem da vida. Ah, o pastor já pregou sobre isso, ele prega muito sobre isso. Eu já ouvi ele puxar esse versículo aí umas 80 vezes. Opa, fala para quem está perto de você, que bom, já está fazendo? Ótimo, que bom. Quem está aqui? A minha única intenção, irmão, eu não quero que vocês me dêem uma medalha pelo que eu estou fazendo, não. Eu quero que você viva o que está sendo pregado, meu filho. Eu não faço mais do que a minha obrigação trazendo a mensagem para você. Isso é obrigação diante do Senhor. É minha obrigação. Mas, por favor,
Não deixe essas palavras desses últimos dias entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso vai lhe custar caro. Quem está aqui? Amém? Deus é bom em todo tempo. Então, pela lei ninguém era justificado, mas pela fé em Cristo nós nos tornamos o quê? Nós fomos justificados diante de Deus ou fomos tornados justos. Agora nós somos justos em Cristo. Amém? A obra da justificação é algo não foi fácil de fazer, mas é muito simples de compreender. É algo quase que matemático. Cristo, o justo, veio à terra, foi para a cruz e se tornou assim como um de nós. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o mal que poderia estar contra a nossa vida veio sobre ele lá. Então, o justo se tornou assim como um homem. Quem está aqui? Você entendeu isso? Para que ele fez isso? Pensa um pouquinho. Cristo toma o lugar do homem pecador naquela cruz. Para quê, irmão? Para quê? Fale para o irmão perto de você. Para que você tome o lugar de Cristo, o justo. Ele vai e toma o nosso lugar para que nós tivéssemos a possibilidade de tomar o lugar dele. Quem está entendendo isso aqui? Por isso que nós nos tornamos justos. Não por obras, para que ninguém se glorie disso. Mas pela graça. De graça. Ele assume a nossa posição naquela cruz e paga como justo o preço. Para que hoje nós, pela fé em Cristo, possamos ser justificados diante de Deus. Aí as coisas, tem que mudar. Eu não posso mais levar uma vida de qualquer jeito. Vamos ler mais um texto aqui interessante. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que aconteceu. 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Cristo. Cristo andou aqui na terra, tal, ele nem conheceu o pecado. Não é que o pecado não assediou ele, não. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em nada. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus manda ele para a cruz. Depois você lê lá o livro de Isaías, capítulo 53, 54, vai falar tudo ali de Jesus Cristo nesse momento. Diz que Deus o fez pecado por nós. Um poder sobrenatural da parte de Deus pega tudo aquilo que era nosso e coloca sobre ele naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem está aqui? Cadê o crente pecador então no negócio aí? Onde é que está esse crente pecador? Se nós mudamos a nossa natureza por causa desse sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele se tornou o pecado. Ele se tornou o maldito na cruz, como nós, como a humanidade toda era. Para quê? Para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou fôssemos o povo justo do Senhor. Amém? Quem entende isso? Bacana esse negócio de ser justo, ótimo. Mas ser justo não é só no nome, não é só da boca para fora.
agora feitos justos em Cristo, por causa da nossa fé, que nós cremos no nome do Senhor Jesus, não fomos só salvos do inferno, como alguns pensam. Não. Na verdade, nós fomos feitos justos. E o inferno não é lugar de justo. Acho que é aí que está a confusão. As pessoas pensam que Cristo só tirou eles do inferno e levou para o céu. Isso é conto da carochinha, irmão, né? Pensa um pouquinho. Eu fui salvo, vou ter uma vida desgraçada aqui nessa terra. E quando eu morrer, aí eu me livro de tudo e vou para o céu. Parou, meu irmão. Você vai para o céu porque você é justo. Você não vai para o inferno porque no inferno não entra justo. É aí que está a coisa. É a minha natureza que diz as outras coisas. Não são as outras coisas que ditam a minha natureza. Então, se Cristo me fez justo, é porque tem um lugar para o justo ir, e tem uma maneira do justo andar, e tem coisas para o justo fazer, e tem coisas para o justo pensar, e tem coisas para o justo falar. Porque o cerco está estreitando. E a gente precisa aprender a viver como justo. Fala para o irmão perto de você, você precisa aprender a andar como justo, irmão. Amém? E uma das coisas que o justo faz, que ele tem que aprender a andar, está lá em Romanos 1,17. Pode abrir lá para você ver aí. Já falamos sobre o assunto. Você vê que é um assunto que fala até na velha aliança sobre isso aqui. 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O que é que está escrito então, irmão? Lê aí na sua Bíblia. O justo viverá por fé. Irmãos, está muito claro aqui. Existe uma maneira do justo viver. O justo vive por fé. Ele não vive... Na Bíblia não está escrito que ele vive por habilidades. A Bíblia não diz que ele vive por aquilo que ele sabe fazer. A Bíblia não diz que o justo vive porque ele é bonzinho. Não. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Todos os aspectos da vida dele, no corpo, na alma e no espírito, se dão por fé. Nós temos uma dificuldade de entender. Quando fala fé, você relaciona só com o espírito. É assim que a gente pensa. Só a coisa invisível. Não, meu irmão. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Tudo isso vive por fé. A sua alma vive por fé, o seu espírito vive por fé e o seu corpo, as coisas físicas também desse mundo, vai ter que aprender a viver por fé. Amém? Quem entende isso? Se Cristo subiu na cruz para assumir o nosso lugar, e nós assumimos o lugar do justo, nada melhor do que olhar para a vida de Cristo para saber como é que eu tenho que andar. Quem está entendendo isso aqui? Eu não sei o que fazer. Olhe para Cristo, você não assumiu. Fala para o irmão perto de você. Você quer saber o que fazer, irmão? Olhe para a pessoa que você assumiu o lugar. Jesus Cristo. Vai nas Escrituras ver como o justo vivia. O justo Jesus. Eu assumi o lugar dele.
Então, se eu quero andar como justo, eu tenho que andar como Jesus andou. Quem está entendendo isso, irmão? Nesses dias, irmãos, que antecedem a volta de Cristo, nós vamos ter que entender muito bem sobre esse assunto, viver por fé, irmão. Porque as coisas estão se dando tão rápido que amanhã a gente pode acordar de manhã e a coisa não ser mais como é hoje. Quem está entendendo isso aqui? Aquele povo estava tranquilo, vendendo, comprando, lá naquela faixa de Gaza, lá naquele lugar. Foram dormir, no outro dia estava meio monte de gente morta. As coisas estão tão rápidas que pode acontecer sim, do dia para a noite, coisas que nós não esperamos. Ou esperamos. Segundo a palavra, esperamos. Pelo menos, quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito está dizendo. Aleluia? Quem está aqui? Ai, pastor, mas eu tinha tantos planos na minha vida. Fala para uma pessoa perto de você, mas Deus tem maiores planos. Ele não vai parar os planos deles por causa dos seus planos. Desculpa se você fez muitos planos. Ele não vai parar. Ele não vai mudar os planos dele porque eu planejei que a minha casa, o ano que vem, eu vou... Ele não vai. Fala para quem está perto de você. Se a igreja subir, sua casa vai para outro. E fique com tudo. Fica até com as minhas roupas. Aleluia. Quem está aqui? Se você ficar, irmão, vai lá na minha casa, lá cuida dos meus cachorros. Não quer não? Pois é, então faça alguma coisa. Porque muitas pessoas estão levando a vida de ser justo de qualquer jeito. Abra em Mateus 6. Vamos entender um pouquinho o que é viver por fé, irmão. Que vai ajudar muito a gente nesses dias. Esses dias, como a Bíblia diz, serão dias difíceis. Mateus 6, verso 31, nós vamos ler até o 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Para um pouquinho aqui, esse é um texto que a gente prega tanto durante a vida toda, todos os pregadores pregaram, como sendo, né, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, a gente relacionava com todas as coisas da vida, mas para pensar um pouquinho nisso aqui, se isso aqui for literal não, meu Deus. Se isso aqui for literal, for de verdade mesmo, se as pessoas começarem a ficar ansiosas com o que comer, com o que beber, e com o que beber aqui não é Coca-Cola, irmão, está falando de água. A água é o essencial, mais nada. Com o que nós vamos nos vestir, porque não tem roupa, não tem comida, não tem água. Quem entende isso aqui? Irmão, bota a cabecinha para pensar um pouquinho. Fechou o cerco em Israel. Estados Unidos entra no conflito. Beleza, tá. O pau está comendo para lá. Fala para o irmão perto de você. Sabia que eles vão impedir o petróleo de chegar para cá, a gasolina? Você sabia disso? Você sabia disso? Aí como é que chega a comida no mercadinho, irmão? Fala sério. O que move o cloro para tratar a água que chega na sua torneira, meu irmão? Como é que o cloro chega lá no reservatório, meu irmão? Quem está aqui? É só pensar um pouquinho, não precisa ser fatalista. É só você raciocinar, mais nada. Aí o que vai acontecer com a gente então, pastor? Tcharam! Fala para o irmão perto de você, viver por fé.
Mas peraí, o senhor está falando que nós vamos ter que viver do sobrenatural? E fé é o quê? Irmãos, dependendo da situação, nós vamos ter que viver em comunidade. Acabou esse negócio de viver você na sua casa, eu na minha. Nós vamos ter que nos reunir. Mas a gente não falou a vida inteira, nossa, se fosse como a igreja primitiva, pois é. Mas da onde que vai vir tanta comida para esse povo, irmão? Fala para quem dá para você. Olha para o justo, assume o lugar dele e faz como ele fez. Acho que eu não consigo, pastor. Você aprende. Fala para o irmão, você aprende. A gente se adapta com tudo que é ruim nessa vida, né? É ou não é? Vamos nos adaptar com o que é bom. Viver por fé é bom. Aleluia. Fala para o irmão perto de você. Basta um pãozinho e uns peixinhos. Pastor Eduardo, eu sei que ele deve ter uma picanha guardada lá no freezer dele congelada. Vai ter picanha também. É? O churrasquinho. Aí a gente vai escrever o resto do livro de Atos. E fizeram churrasco e deu para todo mundo comer. E ainda sobrou 12 picanhas. Você dá risada, mas não é piada. Não é. Parece piada, mas não é piada não. Estou falando, acho que eu nunca falei tão sério na minha vida aqui nesse púlpito como eu estou falando agora. Aleluia. O pastor Gediniel está aí ou não? Está lá embaixo. Ah, está aqui, né? Chega aqui. Arruma um microfone para ele. Fala o que Deus falou com você quando você foi renovar a sua carta lá. Queridos, eu fui renovar a carta agora em outubro e o médico de Piracaia lá, ele tem a fama de ser muito rude, assim, né? E na última vez, minha pressão estava um pouquinho alta, ele quase não queria passar. Eu tentei de tudo que é forma mudar para poupar tempo em outros lugares, mas não, caiu na mão dele, beleza? E eu fui lá, renovei, cheguei lá, ele olhou, nem olha na nossa cara. Beleza, saí de lá, peguei para 10 anos. Só que eu, quando saí, feliz da vida, né? Peguei para 10 anos, eu ouvi uma voz como audível. É a última vez que você renovou essa carta. Eu levei até um susto, parei, assim, não tinha ninguém do meu lado. Você não renova mais. Comentei isso com você, Fabiana? Comentei com a Fabiana, que tinha em casa. Então, meus irmãos, pensa um pouquinho. Né? Ah, então é menos de 10 anos? Rapaz, segundo o Cauê, acho que é quantos anos faltam, né? 7 anos, né? Segundo o Cauê, ele disse, não tem como passar de 30, né? E a gente não quer dar data aqui, não, irmão. A gente está de olho nos sinais. E os sinais estão cada vez mais... Não, é engraçado que os sinais estão mudando em cada 24 horas. Cada 24 horas. E eu estou sendo bem franco com vocês aqui. Eu não estou aqui dando uma floreada para me fazer uma pregação bonita para você. Não estou sendo bem sincero das coisas que estão acontecendo. Eu creio também que outros pastores estão cuidando do rebanho do Senhor da mesma maneira. Falando, gente, vamos mudar, vamos santificar a vida e esperar pela volta de Cristo aí. Enquanto Ele não voltar... Ei, fala para o irmão perto de você, você vai entender o que significa a palavra irmão de verdade, irmão. Fala aí. Porque até então, muitas vezes, a gente viveu a vida cristã assim, fala irmão, a paz, irmão e não sei o quê, mas aí vai ser irmão mesmo, morando na mesma casa, comendo a mesma comida, dividindo as mesmas coisas. Está aqui ou não? E as coisas estão chegando bem perto para isso. Amém, irmão? Eu já li aqui o texto ou não?
Nem sei se eu li. Mateus 6,31? Só o 31? Nossa, Deus. 32. Olha lá. Não, vamos ler o 31 de novo, vai, para voltar ao entendimento aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comereis, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Para um pouco. Ele está falando de quem não tem Deus e quem tem Deus. Vosso Pai Celeste significa, está falando com os filhos de Deus, gentios ali são aqueles que ainda não têm Cristo. Diz que eles procuram desesperadamente essas coisas, ou procurarão. Mas o seu Pai Celeste diz que sabe que você precisa. Fala para dois irmãos aí, Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Comer, beber, vestir, que é o basicão aí. Amém? Ele sabe disso. Então fica tranquilo que Deus sabe. E se Ele sabe, Ele também sabe como se mover para que essas coisas cheguem até nós, num caso de necessidade, precisar mesmo dessas coisas. Né? Agora, eu quero falar para você aqui. Viver por fé é entender esse versículo aqui. Buscai, que é que está escrito aí? Pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está falando, ó, vocês busquem a Deus. Busquem as coisas do reino. A justiça de Deus, andar em justiça. Tenha frutos de justiça na sua vida. Que Ele sabe do que nós precisamos. E essas coisas serão acrescentadas. Fala comigo, acrescentadas. Fala de novo, acrescentadas. Não está falando ali que vai ter ralação para correr atrás, não. Deus vai acrescentar. Deus já fez isso na vida de um justo? Com certeza. Principalmente na vida daquele justo que nós assumimos o lugar dele. Quem está entendendo isso aqui? Vamos ver aqui, João 14:12. Abre aí sua Bíblia. Pastor, de novo esse versículo? Pois é, 88 vezes. Só esse ano. Aleluia. João 14:12. O que é que está escrito? Aquele que crê em mim. Jesus falando. Aquele que crê em mim fará as obras que eu, porque eu vou, maiores ainda fará, porque eu vou para o... Então o que Jesus falou? Ó, eu vou subir, mas vocês ficam. E vocês vão fazer as obras do justo. Farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará. Ok? Beleza. Vamos falar de obra de... Quando a gente lê esse versículo, o que a gente pensa às vezes? Não, então vamos pregar o evangelho, vamos impor a mão, vamos curar, vamos ressuscitar morto. A gente pensa em tudo aquilo que Jesus fez, né? Mas foi só isso que Ele fez? Ou Ele supriu necessidades de uma maneira sobrenatural também? Quando eles precisaram entrar numa cidade lá que precisava pagar um imposto, vamos chamar pedágio, né? A gente fala imposto, a Bíblia fala imposto, mas na verdade, para você entender direitinho, para entrar na cidade tinha que pagar um pedágio. E era caro. E Pedro falou, e aí, Senhor, com o que é que nós vamos pagar? O que ele falou? Vai lá, pesca um peixe, puxa ele da água, abre a boca dele que tem uma moeda lá que dá para pagar para mim e para você. Quem entendeu isso? Então fala para quem está perto de você, obra de justo. Andar por fé. Meu justo viverá da sua fé. Assim ou não? Às vezes a gente prega aqui no Rema falando que a gente vai chegar à estatura de varão perfeito ou à estatura de Cristo. O que é um varão perfeito? Ou alguém que está vivendo a estatura de Cristo? É fazer as obras que Ele faz e obras maiores ainda vai fazer. Está aqui ou não? Abre aí então sua Bíblia aí. João 6.
João 6. Vamos ler do 5 até o 13. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses últimos tempos nós vamos ser experimentados na nossa fé, irmão. Nós não podemos dar respostas de quem não é justo. Porque a resposta que a pessoa que ele conversou, Felipe, não foi isso? Está escrito Felipe aí? É? Ele não podia ter dado aquela resposta. Ele estava sendo experimentado pelo Senhor. E você também vai passar por coisas, eu vou passar, todo mundo vai passar por coisas que precisa. Nós vamos ser experimentados na nossa fé. Porque só tem uma fé eficaz quem é experimentado. Amém? Ou treinado, né? A gente fala muito aqui na igreja de treinamentos, né? E nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Meu irmão. Você está entendendo isso ou não? Verso 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Então, quer dizer, ele foi para o natural. Isso não foi uma resposta de justo. Porque o justo vive pela fé. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Ei, esse aqui foi esperto, esse André aqui. Você acha que ele falou isso? Jesus testou Felipe e André testou Jesus. Mas o que é isso para nós, Senhor? O menino aí está com os pãozinhos, os peixinhos, mas o que isso aí é para, né? É? Será que ele deu uma olhadinha para Felipe e deu uma piscada assim? O que é isso aí, né? Se ele não estava com segundas intenções, meu irmão, ele nem ia levar o menino lá e falar: tem milhares de pessoas aí, vou levar isso aqui. Não, meu. Ele estava testando também. Falou: opa, peraí, rapaz. Já vi esse homem fazer coisa do arco da velha. Eu já vi ele fazer coisa que... Dá esses 2 peixinhos aqui, presta aí. Senhor, menino... Aí o que Jesus faz, irmão? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ok? Homens de 30 anos para cima, irmão. E de 30 anos para baixo, que nem entra na conta. Faz a conta aí. Tempo que não tinha televisão, nem celular. Quantos filhos tinha por família? Misericórdia, não dá nem para calcular direito esse negócio aqui, mas vamos ficar só nos 5.000 aqui, vai. Cada um com as suas famílias, né? Vamos chamar assim. E Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Pode comer à vontade. Fala para o irmão perto de você. E não vai ter miséria não, irmão. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Você vê, Jesus não gosta de desperdício mesmo. Ainda que tenha em abundância, ele não gostava de desperdício. Ele fala: junta todos esses negócios aí. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços e 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, esse verdadeiramente era o profeta que deveria vir ao mundo, que fez todas essas obras, e que quando subiu disse assim: olha, vocês vão fazer as obras que eu faço e maiores ainda farão. Quem entende isso aqui? Amém? Só tinha pão e peixe, filho, mas se tiver uma picanhazinha... Fez lá uma panela de macarrão? Bora, vai. Então, não quero nem olhar para a panela. Quem está aqui, irmão? Isso aí é viver por fé. Nós não precisamos ainda, em momento nenhum a gente precisou ainda viver desse jeito, não, irmão. Graças a Deus, fala para quem está perto de você, graças a Deus não precisou ainda. Mas e se? Fala para uma pessoa perto de você, mas e se? Se precisar, como é que fica? Aleluia? Glória a Deus? Coisa boa, irmão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, que acho que você não percebeu. Quantas pessoas precisam ter fé para alimentar todos esses que estão aqui hoje? Não se ligou, né? Fala para o irmão perto de você, um só que tiver essa fé no nosso meio alimenta todo mundo, meu irmão. Porque alguns devem estar pensando assim, meu Deus, se depender de mim, está enrolado o negócio. Mas Jesus alimentou todo mundo. Um justo. Muito podem ser os efeitos, o quê? A oração de quantos? Um justo. E eu quero encerrar aqui com você, que acho que meu tempo já deve ter até acabado ali, mas tudo bem. Aleluia. Se acostuma, né? Porque se nós formos viver em comunidade, eu vou pregar de 4 horas para frente. Apocalipse, quero encerrar aqui, ó. 22. Versos 10 até o 12. Quando o João acabou de escrever o livro das revelações que ele teve, no finalzinho foi falado isso aqui para ele. Aqui no meu tá, as admoestações e as promessas finais que foi revelado para ele. Coisas do final dos tempos. Aí ele diz aqui: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Pergunta para o irmão perto de você aí, o tempo está próximo ou está longe, irmão? Agora olha o 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para repartir a cada um segundo as suas obras. Aqui é obra de justiça, viu, irmão? Está falando lá, o justo continue nas suas práticas de justiça, fazendo as suas obras de justiça. Então, se esse é o tempo que Jesus está dizendo que eu venho sem demora, então ele está chegando, já chegou o tempo, então a orientação é, o justo continue praticando suas obras de justiça e o santo continue a santificar-se. Essa é a ordem para esses dias do Senhor. Praticarmos obras de justiça e continuarmos cada vez mais nos santificando.
É isso que vai fazer com que nós estejamos, não sei se é essa palavra, mas estejamos qualificados para os dias do fim, né? Ou estejamos aprovados pelo Senhor para os dias do fim. Amém? Então, mais uma vez, desculpa aí, eu estou entrando para esse lado aí, mas a coisa, a não ser que esfrie. Se esfriar, beleza, pelo menos você aprendeu. Mas enquanto o negócio está esquentando, se prepara para estar recebendo essa palavra, para você estar chacoalhando a sua vida aí, mexendo o que tem que ser mexido, né? Derrubar o que precisa ser derrubado e edificar o que precisa ser edificado. Ok?